Olá, vamos falar sobre o artigo 1786 do Código Civil, vamos lá? Onde estamos? Código Civil, parte especial, livro 5 das sucessões, sucessão geral, disposições gerais. O que fala a literalidade do 1786? Ele diz o seguinte, ó, a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Aspectos técnicos aqui muito importantes para quem está estudando sucessões. O gênero é sucessão causa mortes, que é o oposto de sucessão entre vivos ou intervivos. Beleza, e dentro desse gênero sucessão causa mortes, eu tenho duas espécies, que é a sucessão legítima e a sucessão testamentária, que temos que enxergar dentro desta última aqui, a sucessão testamentária, você precisa enxergar o codicilo, que é a disposição de última vontade de bens de pequena monta, como diz o Código Civil. Tá, então vamos entender aqui o que é legítima. O que é sucessão legítima? A sucessão legítima ela acontece da seguinte forma. Os herdeiros eles são designados segundo previsão legal pela ordem de vocação hereditária. Essa expressão é importante, é técnica e está lá no 1829, né? Vocação hereditária, ordem de vocação hereditária. Então, na sucessão legítima, os herdeiros são designados segundo previsão legal pela ordem de vocação hereditária, sem qualquer manifestação de vontade do autor da herança. Ou seja, não interessa se, não, mas ele não gostava muito de um filho, gostava mais de outro. Não interessa, é do jeito que a lei falou, não tem, se for contra a vontade do falecido, não interessa, é a ordem da lei. Beleza? E aí eu tenho a sucessão testamentária também. Aí sim, na sucessão testamentária, os sucessores são indicados expressamente, né, de forma expressa, lá na disposição de última vontade do decujus, do falecido. Há uma manifestação de vontade dele por testamento, vai ser do jeito que ele quiser, desde que respeitada a legítima. Né? E como é que funciona esse negócio de legítima? É a metade da herança resguardada pela lei aos herdeiros necessários. Tá? Lembrando que herdeiro legítimo necessário tem esse direito, né? A legítima pertence a eles. Os herdeiros legítimos facultativos, eles podem ficar sem herança. Eles são facultativos. Cuidado com isso aí. Tá. O que mais que a gente pode falar aqui? A gente falou de sucessão legítima, testamentária, sucessão... isso aqui é legal. Ó, sucessão exclusivamente testamentária só acontece quando não há herdeiros necessários. Será que isso é verdade? Cuidado com isso aqui. O que acontece? Há uma falta de cuidado algumas vezes. Eu peguei esse pedaço aqui de um livro excelente, não quero falar o livro porque eu achei que não foi bom a construção, mas você pode existir construção sim em prova. Estava escrito assim, ó. Será testamentária, unicamente testamentária a sucessão, quando o autor da herança dispuser de todo o seu patrimônio por testamento e não tiver herdeiros necessários, né, que são os quais a lei resguarda necessariamente metade da herança. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, exclusivamente testamentário só se não tiver herdeiro necessário. Mas se você tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre direito das sucessões, você sabe que é possível, por testamento, simplesmente estipular os bens que vão compor o quinhão de cada herdeiro. E aí pode ser que eu tenha herdeiros necessários e eu tenha um testamento falando de todos os bens, estipulando, tendo o quinhão de cada um, respeitadas as regras da legítima, os bens que vão ficar para cada herdeiro necessário por testamento. Certo? Então cuidado com isso aí. É meio perigosa essa afirmação aí que testamentária, exclusivamente testamentária, é quando não tem herdeiro necessário. Então, falando do testamento, o que acontece se houver uma nulidade ou caducidade de testamento, ou se não, um desrespeito à legítima por meio do testamento. O que acontece? Bom, primeiro, o que é caducidade? Né? A caducidade é o quê? A caducidade é a ineficácia posterior à lavratura do testamento, que decorre de pré-morte do herdeiro testamentário ou da inexistência de bens que possam formar a herança do morto. Decorre, portanto, ou da ausência de herdeiro instituído ou da inexistência de bens a serem herdados. Ou seja, aquela pessoa ou aquele bem que estava ali naquele testamento, ela não existe mais. O que acontece com o testamento? Ele vai caducar. E aí, como é que ficam as regras da sucessão? Vai pelas regras da vocação hereditária, lá pela
sucessão legítima, certo? O que mais tem pra gente falar aqui? Tá, e se for desrespeitado a legítima, o que vai acontecer é o que a gente chama de redução de disposições testamentárias, e as regrinhas estão lá nos artigos 1966 até 1968. Isso significa que vai ser tudo válido até a hora que chegar no limite. E o excesso tem que fazer uma redução. Então eu faço uma redução das disposições testamentárias para caber dentro de cada quinhão ali, respeitado a legítima. E também, para finalizar, há uma certa crítica doutrinária quanto à redação aqui do 1786 pelo seguinte: ele fala assim, a sucessão dá-se pela lei ou por disposição de última vontade. Pode parecer que ele está falando assim, olha, segue a lei, se não, segue o testamento. Seria melhor se ele falasse disposição de última vontade ou por lei. Porque o que acontece? Primeiro eu analiso se tem testamento ou não, para depois eu ir para as regras da sucessão legítima. Então cuidado com isso aí. Pode passar uma interpretação um pouco equivocada. Tem um artigo que ele tem uma redação melhor mais para frente aqui que a gente vai falar sobre ele. Mas cuidado com isso aí. Sucessão, primeiro eu vejo se tem testamento, primeiro eu vejo a vontade soberana, o princípio da vontade soberana do testador, para ver se não tem, aí eu vou para a legítima, certo? Então, pessoal, esses são os desdobramentos aí do artigo 1786. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.